produzido por volta de 2003, e ele tem, de certa forma, uma pegada regional e conta a história de Javer, uma cidade da Bahia, um filme que já foi bastante premiado, por sinal. E Javer era uma cidade que passava por problemas sociais, e um certo viajante, ao passar por esta cidade, encontrou com um dos seus moradores, que lhe contou essa história, que nesta cidade seria construída uma represa e que todos deveriam sair dessa cidade. Todas as casas seriam inundadas por conta dessa represa. Porém, ali houve uma resistência liderada por um personagem chamado Zaqueu, que soube que a cidade, se ela fosse tombada como patrimônio histórico, ela certamente poderia estar livre da construção desta represa. Então, qual seria a situação plausível para que isso acontecesse? Simplesmente que se produzisse ou se fizesse uma produção literária da historicidade desta cidade. Daí, como todos dessa cidade eram analfabetos, não tinha ninguém. Mas aí se lembraram de um personagem chamado Antônio Biar, que era um funcionário do correio, um correio que tinha nessa cidade, e que o emprego desse Antônio Biar só seria possível se houvesse uma interação de cartas. E ele mesmo cuidou em escrever cartas para alguns conhecidos dele, cartas em nome dos moradores desta cidade. Um dia foi descoberto, então todos ficaram com raiva desse carteiro, possamos dizer assim, e expulsaram ele da cidade. Porém, lembraram dele como sendo ele um único capaz de fazer essa produção, de escrever um livro com a história de Javer, trazendo este carteiro, o Antônio Biar. Ele passou a fazer uma pesquisa entre todos os moradores desta cidade. Alguns, obviamente, contavam uma historicidade da cidade baseado em personagens que viessem favorecer os seus entes parentescos, que pudessem lhe dar uma certa posição relevante na história e também no livro. Bom, em síntese, foram várias as abordagens, foram várias as pesquisas que Antônio Biar fez e rascunhava em algumas páginas deste livro, e de repente, ao final de uma pesquisa, Antônio não conseguiu fazer a devida produção necessária, ou seja, eram muitos fatos, eram muitos argumentos, e dentre estes, a cientificidade dos termos pesquisados não compartilhava com o que realmente o livro tinha que conter para que essa cidade ficasse livre da construção dessa grande represa. Tá? Dentre alguns personagens, nós podemos ter observado um personagem chamado, deixa eu ver aqui, até escrevi o nome dele, o Idalécio da Rocha, personagem como Maria Dina, e assim, dentre outros. A Odisseia do Vale de Javer era a produção que seria feita para que
a cidade pudesse ser livre dessa inundação. O que nós observamos aqui, de fato, é que muitas foram as articulações, muitas foram os argumentos históricos para esta cidade, cada um dentro de uma configuração diferente da outra, de forma que acabara que não havendo a produção deste livro. Nós temos no embate a esta análise um aspecto filosófico sobre a filosofia no Brasil, ou a filosofia do Brasil. Será se realmente nós temos feito a filosofia, ou será se os argumentos que são apresentados pelos nossos filósofos conferem realmente de uma filosofia literalmente brasileira? Nós vemos os fatores históricos apresentados pelos moradores de Javer. A confusão se deu ao ponto do Antônio Biar não ter condição de produzir, não ter condição de fundamentar a historicidade daquela cidade. Portanto, esta foi a análise do filme que eu assisti. Nós temos, a cidade foi evacuada, a cidade foi submersa, e esse historiador, o produtor desse livro, acabou que submergindo com toda a sua pesquisa, simplesmente porque a cientificidade dos fatos não comungaram com a forma das articulações destes fatos. Ou seja, as argumentações filosóficas precisam de um aprofundamento maior, precisa de uma consolidação mais intensa para que se tenha realmente o argumento dentro de um pensamento genuinamente filosófico. Muito obrigado a todos.